o tema dessa noite é a honra de servir o Senhor, né? A honra do servir. Nós vamos ler lá em 1 Pedro 4:10. Eu não sei se vocês vão colocar aqui na mídia. 1 Pedro 4:10. E diz assim a palavra do Senhor: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Graças a Deus. Então, você, eu, nós somos criados para servir. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos salvos para servir. Olha que honra isso. O que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, né? E lá em Marcos 10:43, ele diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então, se tem alguém aqui que quer ser importante, deverá ser servo. Quem aqui quer ser importante? Primeiro tem que ser servo. Primeiro tem que servir, né? Olha que chave poderosa, né? Então a gente tem que refletir bastante sobre isso. E servir uns aos outros, servir ao Senhor, é uma questão de obediência, né? Não é uma opção, é uma questão de obediência à palavra do Senhor. Então, irmãos, essa frase aqui que eu quero falar para vocês é uma frase de confronto, tá? Então, se você não sente amor, né, pelo seu irmão, se você não sente vontade de servir aqui na igreja, então você tem que se questionar se realmente o Senhor está na sua vida, né? O Senhor Jesus está na sua vida, porque o Senhor Jesus, ele serviu, né? E ele é nosso mestre, né? Então a gente tem que se questionar isso, amém? Então, assim, é uma palavra de confronto mesmo. E aí nós tivemos, irmãos, aquele estudo lá que nós fizemos, foi de uma vida com propósito, né? Foi os 40 dias. E uma dessa frase que foi falada nessa uma vida com propósito, me chamou bastante atenção. É um trecho desse livro. E ele fala assim: você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para a sua vida, que a sua vida faça diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem como tirar o máximo da sua vida, não foi para isso que Deus criou. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair, né? Deus quer que você devolva algo. Então você, meu amado irmão, né? Nós não fomos criados só para ficar na mordomia, né? Vou resumir isso. Você não foi criado só para comer, para respirar, para ocupar espaço, né? Você foi criado com um propósito, para contribuir, né? Você foi criado para fazer algo para o Senhor. Glória a Deus. E aí, irmãos, no final das contas, né? Quando Deus, lá no final da sua vida, e você encontrar com o Senhor, né? E aí o Senhor vai te perguntar: o que você fez com o meu filho Jesus? Qual que vai ser a sua resposta? O que você fez com os recursos e habilidades que lhe confiei? Qual que vai ser a sua resposta lá no final da sua vida para o Senhor, né? Eu creio, a minha oração é que vocês tenham uma ótima resposta para o Senhor. Glória a Deus. Então, você não foi criado apenas para consumir recursos. Deus criou você para fazer diferença, para você fazer a diferença com a sua vida.
E aí eu achei uma comparação bem legal, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Essa comparação do Mar da Galileia e o Mar Morto, né? Ele fala assim que o Mar da Galileia, ele é cheio de vida, né? Por quê? Porque ele recebe água e deságua, né? Então, a comparação com as nossas vidas. E no Mar Morto, lá no Mar Morto, nada sobrevive, né? E aí, porque ele não deságua. E você tem desaguado na vida de alguém? Você tem desaguado aqui na igreja? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, né? Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso, amém? Que isso seja um esclarecimento, assim, uma palavra de confronto, mas é uma palavra que ainda dá tempo da gente, né, converter, da gente querer fazer o melhor para o Senhor, porque no fim de tudo isso, irmãos, o que a gente quer, por que a gente tem que servir, por que a gente tem que ajudar? O que é o mais importante são as pessoas, são as almas que nós vamos ganhar para o Senhor. No fim de tudo isso o que nós vamos prestar conta, né? Então nós precisamos entender que nós somos um ministro e nós temos que sentir honrados com isso, porque foi para isso que Deus nos fez. As coisas dessa terra, elas são perecíveis, elas vão ficar aqui. Então a gente tem que produzir frutos que são eternos, né? Foi isso que eu aprendi, o Senhor ministrou muito ao meu coração, porque senão a gente fica correndo atrás de vento, né? E olha que oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, né? A gente está vendo essa pandemia, a situação que a nossa vida é um sopro, né? Não é verdade, irmãos? É um sopro. Então a gente tem que correr para ter o fruto eterno. Eu não sei nem se é o momento de eu falar isso agora, mas eu vou falar, porque eu marco aqui certinho o que eu vou falar, né? Mas aí eu lembro da passagem do livro que nós lemos, né? Uma Vida com Propósito. Eu não sei quem que ministrou aqui na oração, mas falou que um exemplo é se você vai chegar lá no céu e aí você vai encontrar uma pessoa, né? E a pessoa vai falar: ei, Neiva, olha aqui, eu também estou aqui, né? E vamos celebrar. E por que eu estou aqui no céu, né? Por causa de você, Neiva. Eu estou aqui no céu. Lembra aquela palavra que você falou? Lembra aquele dia que você falou para mim? Então eu peguei aquela palavra e aí eu fiquei firme e eu consegui ficar firme no caminho do Senhor, e hoje eu estou aqui com você. Frutos eternos, irmãos, é isso que vai acontecer, né? Ei, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui porque aquela palavra, né? É isso que a gente tem que pensar, porque tudo vai, as coisas são perecíveis dessa terra. Então a gente gasta muito tempo correndo atrás das coisas do serviço, de dinheiro, de fama, de riqueza, de mordomia, né? E aí a gente não faz corpo mole mesmo para as coisas do Senhor. Mas as coisas do Senhor são eternas, amém? Então, assim, é para isso que eu quero despertar vocês essa noite. É para isso que eu quero despertar, né? E acender essa chama no coração de vocês para as coisas eternas, amém? Não que eu esteja cobrando, todo mundo tem trabalho. Não, é para despertar que eu e você, nós possamos crescer e produzir frutos para a eternidade. Glória a Deus. Então, irmãos, como que é, né? Nós somos um ministro do Senhor e a gente tem que sentir honrados com isso, né? Então, nós vamos falar como que descobrir a forma de você servir. Que as coisas do Senhor são com ordem, são com decência, né? São com respeito uns aos outros, são com amor. Então, é isso que o Senhor nos ensina, né? E aí o tópico 1 é: sirva com um coração bom e aprendiz, um coração de aprendiz, né?
Se você não tiver um coração bondoso e humilde, nunca atingirá uma posição na vida na qual será muito importante para ajudar em tarefas humildes. Esta é uma parte vital do desenvolvimento do seu caráter. Então, irmãos, aqui ele fala assim que nós temos que ter um coração bondoso e humilde. Vamos ler lá em João 13, versículo 4 e 5, que diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Quem que fez isso? Jesus fez um ato de lavar os pés dos discípulos. Olha que situação humilde. Então, o nosso mestre, ele é humilde. Por que nós, que somos os seus discípulos, por que nós que servimos os nossos mestres, estamos com o coração cheio de orgulho e não estamos querendo fazer as coisas humildes? A gente sabe que para a gente crescer na vida, a gente vai de degrau a degrau. Como é que você vai se desenvolver se você não quer fazer aquela tarefa humilde, né? Se o coração não quer executar as tarefas mais simples, né? Dá um sorriso para o irmão que está chegando aí, que passou uma luta para chegar aqui na igreja, não é verdade? Então, assim, irmãos, que vocês possam pensar nas atitudes do nosso mestre e segui-lo em ação. Amém? Que tipo de pessoa tem um coração aberto para servir? Então, eu vou falar essas características, que você sonde o seu coração, ver se você tem essas características, e se não tiver, que você procure a ter. Dá tempo ainda. Amém? Vamos lá. A pessoa que tem um coração aberto para servir demonstra um coração disposto, que toma iniciativa, conclui o que iniciou. Às vezes, se você não concluiu o que iniciou, cria um embaraço terrível, né? Um exemplo aqui na igreja, quando você não conclui o que iniciou, tem bastante gente. E aí, se você não concluir, vira aquele embaraço. Eu passei para fulano, que era para fulano fazer. E aí vira aquela confusão. Não faça isso, irmão. Conclua o que você iniciou. Esteja disposto a realizar tarefas humildes. O seu serviço é motivado por amor. Demonstra apreço e estimula os outros para servir, né? Então, vamos servir juntas, né? É isso que a gente faz. Não está interessado em títulos, não está interessado em aparecer. Quem tem que brilhar aqui é Jesus, amém? Não vive murmurando. Irmão, se você vive murmurando, murmuração é pecado, tá? Você perde bênção. Então, tá fazendo, então não murmura, que senão você perde a bênção. Fica esperto, amém? Celebra com as vitórias e a alegria dos outros. Isso é um coração bom, aberto para Deus e as pessoas. Isso vai fazer com que você cresça, que você se desenvolva. Seja um servo como Davi. Lá em Salmos 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, se você tem um coração humilde, um coração domável, Deus não desprezará. Agora, se você tem um coração rígido, sabe, um coração difícil, então, irmãos, que você tenha vontade, que você queira tirar essas ervas daninhas da sua vida, né? Que todos os dias a gente tem que tirar isso do nosso coração, né?
Às vezes a gente nem quer que venha, e vem, e é aquela luta, e é por isso que a gente está aqui constantemente, né? Procurando refúgio, né? A palavra do Senhor fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Que o seu coração seja como um de servo, discípulo e ministro, esteja sempre pronto para perdoar e aprender. Né? Lá no meu serviço, quando vem os aprendizes, né? Aí, quando eu vou explicar alguma coisa, eu falo, eu já sei. Eu fico só vendo, então tá bom, então faz. Faz tudo errado, aí você tem que corrigir, aí fala, sabe, nada. Veio com um copo cheio. Né? Então, já antes, quando a gente vai conversar com os aprendizes, fala, não venha com um copo cheio. O que é? Achando que sabe tudo. Quando você vai querer acrescentar na vida dele, não desenvolve, não aprende. Então, que tenha um coração humilde para aprender, né? Mesmo que saiba. Né? Às vezes, você vê algum detalhe que você não aprendeu, alguma coisa, né? Então, é como se fosse assistir um filme, né? Você assiste a primeira vez e aí você entende todo o enredo, todo, né? E aí quando você vai assistir a segunda vez, você já vê, o nome do ator, da atriz, né? E assim é o nosso cérebro, ele deleta as coisas, né? Então que você seja um bom aprendiz, tira todo o orgulho do coração, amém? Entenda que você é um ministro. Cada um de vocês, cristão, é um ministro do Senhor. Então, a gente, às vezes, fala que ministro é só para pastor, para padre, para bispo, né? Então, tira fora isso, né? Não, nós somos um ministro do Senhor. O Senhor nos chamou para servir. Nós temos que ministrar na vida das pessoas. Né? Então, assim, às vezes eu não consigo chegar na casa daquela irmã que está com problema, mas a outra irmã consegue. Então, ela consegue orar, ela consegue ir lá e no nome de Jesus declarar a cura, amém? Então, que você possa receber esse cargo, né? Essa função de ministro do Senhor e se sentir honrado. É honrado. 2 Coríntios 3, 6, a parte A, ele fala assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 4, 10, diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, todos nós temos esse chamado para servir. Todos nós temos os nossos dons e talentos. Então, é o que a pastora falou, acho que foi domingo, né? Servir para o cristão é natural. O que é anormal é o cristão não querer servir. Né? É esquisito, irmão, né? Fala que é cristão e fala, não quero servir. É anormal isso, viu, irmãos? Então, servir é uma expressão do nosso amor, é uma expressão da nossa gratidão a Deus, gratidão por tudo que Ele fez por nós, gratidão porque o Senhor, Ele fez, né, ofereceu um sacrifício em favor das nossas vidas. Então, assim, para mim, ontem eu estava lá, né, enferma, naquela situação, hoje já estou aqui ministrando a palavra do Senhor, olha que bênção. Não é uma gratidão que a gente tem que ter no nosso coração, e eu sei que tudo veio do Senhor. Então é gratidão de você estar aqui, dos seus parentes estão bem, do Senhor está nos, né, se perdeu, mas que o Senhor está nos consolando, está nos dando força, o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, a gente tem que ser grato. E o que fazer, né, para o Senhor, tantos benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Isso o salmista pergunta, né, o que fazer, o que eu faço para Deus? Seja um bom servo, né? Eu respondo. Vamos lá, descubra a forma que Deus lhe deu para o ministério. Gálatas 6,
4 diz assim: cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar a ninguém. Sua forma revela seu ministério, seu coração de servo revela sua maturidade. Então, é o momento da gente não se comparar a ninguém. Porque nós somos falhos mesmo, né, irmãos? Mas eu quero alertar vocês para essa comparação. Comece avaliando seus dons e talentos. No que você é bom? Pergunte uma opinião sincera de outra pessoa, né? Você possui alguma habilidade escondida que desconhece? Então, irmãos, você tem que se perguntar: que tipo de trabalho que eu estou fazendo? Qual que é a rotina que eu gosto? Né? Eu gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalho em equipe ou sozinho? Sinto introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? Gosto de competir ou cooperar? Qual que é a opinião, né, de vocês? Como que é a forma de você servir? Você, irmãos. Então, o que a gente faz? Muitas das vezes, a gente quer o talento e quer a habilidade do outro. Aquilo que Deus deu para o outro, a gente quer para nós. Mas nós não estamos cuidando do nosso. Olha como que é o ser humano, né? Então, fica querendo o que é do outro. Isso não é bênção. Por quê? Você não vai desenvolver o seu talento, né? Você não vai desenvolver a sua habilidade se você tiver um coração invejoso, né, irmãos? Vamos colocar assim. Mas então, você tem que se concentrar. O Senhor quer que você se concentre no seu. Concentra no seu talento. Concentra na sua habilidade, naquilo que o Senhor te deu, naquele dom que você quer fazer, né? Deus, Ele não desperdiça nada, sabe? Aquele que é uma coisa, esse aqui é insignificante para o Senhor vai nos moldando desde criança. Então, que você traga à memória aquilo que você pode, né, ajudar, contribuir na igreja. Eu vou contar um pequeno testemunho, assim, sabe? Mas assim, é só para trazer um esclarecimento para os irmãos, né? Meu pai tinha lanchonete, e eu na adolescência, e eu ajudava na lanchonete. A lanchonete ficava próxima à rodoviária. E às vezes pai ia para Cuiabá para buscar as coisas, mãe ia junto. Muitas vezes eu ficava sozinha na lanchonete. E, irmãos, às vezes o ônibus parava ali por perto e descia tanta gente na lanchonete, e eu sozinha, e eu tinha que passar troco, e aquela correria, me dá não sei o que, e eu tinha que concentrar, e o ônibus já ia sair, aquela loucura, né? E aí eu passava certinho, porque depois eu tinha que prestar conta para o pai, né? E aí esses dias eu aqui na igreja, as irmãs tinham me escalado para ficar no caixa, né? E aí começou aquela gritaria, né? Me dá um pastel, não sei o quê. Vai acabar o pastel, não sei o quê. Começou aquela gritaria, né? Me veio a memória da adolescência. A minha habilidade de passar troco. É isso que o Senhor faz conosco, né? Isso é um detalhe que eu quero trazer na vida de vocês, irmãos. A igreja precisa urgentemente de você. Urgentemente de você. São muitas vidas precisando de você. E o mais legal é que quando você está aqui, quando a gente está reunidos em nome do Senhor, o Senhor faz algo extraordinário na sua vida. É algo assim extraordinário que o Senhor faz quando a gente está reunido, fazendo uma coisa pequena. Deveria estar fazendo mais, né? Mas é isso, eu quero que vocês enxerguem essa situação, sabe? E aí, assim, naquela correria, os irmãos gritando assim, eu vi aquela visão, né? Deu lá na lanchonete, lá, e falei, gente, como Deus é maravilhoso, né?
Então, irmãos, você precisa, qual que é a sua forma de servir? Uma formação espiritual, né? Você é único, Deus não criou a gente em série, né? Parecendo uma máquina, não, Deus criou cada uma de uma forma diferente, né? Com um dom, com um talento diferente. Então, você aceite aquilo que o Senhor fez, né? Na sua vida. Então, que você tenha opção do coração, fazer aquilo que você gosta. Ninguém precisa ficar motivando você, você ama fazer isso. Recursos pessoais, então às vezes você já nasceu com aquela habilidade, né? Então nós vamos colocar em potência máxima aqui na obra do Senhor, amém? E as áreas de experiências, né? Experiência familiar, como eu falei para os irmãos, né? Na escola, no trabalho espiritual dolorosa. Essa aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, uma experiência dolorosa. Então você passou aquela experiência que doeu, que machucou, mas o Senhor tirou você daquela situação. Você passou pelaquela prova no nome de Jesus. Mas aí você está vendo que o irmão está passando por uma situação igualzinha. E está naquela aflição, naquela loucura, né, naquela crise. O que você vai fazer? Você vai ajudar o irmão. Você vai falar, irmão, eu já passei por essa situação igual você. Deus fez assim, assim na minha vida. Né? Não fique assim. Então, aquela palavra que você vai lançar na vida do seu irmão, vai trazer um conforto, vai trazer uma consolação, que o Senhor também fará na vida dele. Então, abra a boca, meu irmão. É a sua forma de servir. Deus avalia sua importância por quantas pessoas você serve, não por quantas pessoas servem você. Então, né, nesse mundo a gente quer ser servido, né? Então você fica assistindo a novela, você vê aquelas irmãs, aquelas mulheradas bonitas, aí vem um monte de empregado servindo, você fala, uau, queria uma vida dessa, né? Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso, Senhor. A gente tem que abrir os olhos. Tudo ilusão. Não que não seja certo, né? Ser errado, né? Que seja errado a gente querer prosperar, querer as coisas do Senhor, mas olha para o seu coração, tá, irmãos? Olha o orgulho, querer a soberba, querer ser mais que as pessoas, né? Então é isso, Senhor, olha o nosso coração, amém? Servir a Deus com integridade. Está lá em Salmos 86, 11. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Servir a Deus de forma permanente ao Senhor precisa ter um coração inteiro e nunca dividido. Um servo fiel é cheio e completo de fé. Então é isso que o pastor falou aqui, né? Nos dízimos e oferta, né? Você se manter íntegro, manter fiel, mesmo na provação, mesmo na tribulação, sabe? E é nessa hora que o Senhor está testando você. É nessa hora que o Senhor vai falar, e aí? Né? Meu servo, né? Se você está sendo fiel na provação. É fácil, irmãos? Não é fácil. Como que você reage na pressão, sabe? Então, você está cheio de quê? Tem uma irmã da igreja, uma amiga, que fala assim, o seu copo está cheio de quê, né? Se alguém dar uns barrão em você, assim, daquele que quase se cai, o que vai derramar de dentro de você? Né? Vai derramar arrogância, né? Violência, o que vai derramar de dentro de você? Então é isso que a gente tem que pensar, na pressão, naquela situação, naquela crise, o que vai sair de dentro de você? Então o último que eu quero compartilhar aqui compartilhe seu ministério com os outros. Hebreus 10, 24. E considerando uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então,
eu creio que essa casa vai ser cheia, né? Ela já está, graças a Deus, o Senhor tem mandado pessoas, tem mandado famílias. Graças a Deus, o ministério tem crescido bastante, né? Então, a gente tem que estar preparado para não ficar só na panelinha, né? E aí, agregar as pessoas, para elas também desenvolver. E entender, né, irmãos, que o Senhor vai capacitando, o Senhor vai fazendo com que as pessoas cresçam. A gente tem que ver, tem que deixar o agir de Deus. Qual que é a nossa... Às vezes a gente quer intrometer, né? Não. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer a obra dele na vida da irmã, do irmão, né? E orar e interceder. E chamar para perto, fazer com que cresça nos ministérios da igreja, que vai desenvolver aquela alma, aquela pessoa, amém? Então, irmãos, para concluir, não esteja na igreja somente como espectador, para participar do culto, né? Isso aqui também é um confronto, mas por que eu estou falando isso? Para chamar você, para você produzir frutos eternos, para você se desenvolver, né? Então, esteja na igreja para você crescer, para você desenvolver. Não permite que um coração ferido ou magoado atrapalhe o seu crescimento na igreja. Isso aqui é forte, né? Porque, o que eu vejo? Aqui, tudo que eu falei foi baseado na palavra do Senhor, né? Vocês viram aqui que, vamos ler lá no versículo tal, né? Então, tudo que a gente fala é baseado no Senhor. Então, quem está sentado aí, às vezes vem uma palavra, ouve uma palavra de confronto e se ofende. Ofende com quem está ministrando, mas, na verdade, está ofendendo quando é a palavra do Senhor, né? Então, você já imaginou a pessoa se ofender contra o que está escrito e não querer se moldar ao Senhor? Eu acho mais fácil se moldar. Não é mais fácil? É você chegar em casa e falar, nossa, mas aquela palavra foi, né? Peraí, eu vou ver aqui se realmente é isso que o Senhor está falando. É realmente isso. É isso mesmo. Então, eu preciso me moldar, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor está falando comigo. Não se ofenda, irmãos. Se você se ofender, você não vai crescer. E o pior, capaz de você morrer espiritualmente. Então, receba a palavra do Senhor de coração aberto. Receba a palavra do Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor, ele fala que ele disciplina aquele que ele ama. Ele está disciplinando você porque ele ama você. Amém? Receba isso com amor. Estou finalizando aqui. Então, para concluir, quem entendeu que é o ministro de Cristo e deseja honrar esse chamado, manter o coração bom e aberto, definitivamente entendeu que é ministro de Cristo, serve no lugar certo e de forma certa, vive integralmente o caráter, né, fiel e com fé ao Senhor. Então, irmãos, tudo é por vidas. Amor àquele que nos amou primeiro, pelo resgate, pela salvação, pela restauração, pelo começo. Eu quero que vocês pensem nas vidas que vão entrando pelaquela porta e vocês vão ajudá-las, tá? Então, é assim, tudo por vidas. Amor àquele que nos amou primeiro, pelo resgate, pela salvação, pela restauração, pelo começo e recomeço. Servir é oferecer um sorriso, abraço, uma palavra de carinho, estender a mão, ofertar o nosso tempo e darmos o nosso melhor. Isso nos leva, eu e você, a experimentar o sobrenatural de Deus. Faça parte dessa família, amém?